Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, coloração pessoal e consultoria de imagens. Sejam todos bem-vindos. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vou falar sobre fios, principalmente o fio náutico de polipropileno e o fio poliéster. Por quê? Muita gente tem me perguntado qual é o fio que eu uso para tecer as minhas bolsas. Então hoje eu vou falar um pouco a respeito, mas antes de mais nada, gente, sempre leiam a descrição dos vídeos, os longos e os curtos também, ok? Porque lá eu sempre complemento, sempre falo sobre os fios que eu uso, qual é a agulha, faço um tutorialzinho do meu jeito, porque quem já me conhece sabe que eu não faço tutoriais, não nos moldes tradicionais, porque este não é o intuito deste canal. Então outra coisa que eu sugiro é que vocês não fiquem só com um vídeo aqui. Se você assistir só um vídeo do meu canal, você não vai entender qual é a proposta. Assistam mais vídeos, leiam a descrição deste perfil, ok? Do perfil, desse canal, e também leiam a descrição dos vídeos, porque isso, gente, vai ajudar muito vocês a entender a proposta e também, sobre os materiais que eu uso eventualmente nos trabalhos, ok? Por que eu decidi fazer esse vídeo, então? Foi por isso, para falar sobre os fios que eu uso no momento. Isso não significa que daqui a uns tempos a gente vai testando, Todo artesão gosta de novidades, gosta de se aventurar, vai testando novos fios, mas agora, gente, o que eu tenho, dentro dos trabalhos que eu tenho feito, quais são os fios que eu mais uso? Eu vou falar mais, então, desses fios mais sintéticos, digamos assim, e futuramente posso fazer um outro vídeo, se vocês assim desejarem, para falar de fios, por exemplo, fio de malha, os outros fios que eu uso aqui também. Gente, aqui não é comercial sobre marcas, eu não sou paga por nenhuma marca, não recebo nada, mas eu vou falar, e também não vou aqui falar bem ou mal, eu vou falar o que eu sinto na realidade, sobre esses fios, qual é a minha experiência, ok? Então não é sobre a marca em si, mas claro, eu vou trazendo aqui também marcas, e sites onde eu compro, porque eu quero ajudar vocês. E quando eu acho que uma coisa é boa, a gente deve, compartilhar. Então esse é o intuito aqui, que vocês também aproveitem, enfim, e já que me perguntam qual é o fio que eu uso, então vamos lá. Gente, eu uso basicamente dois fios, tanto o de polipropileno como o de poliéster, porém atualmente estou usando só fios de poliéster. Por quê? Gente, quando eu comecei a fazer as minhas bolsas, principalmente essas, de fios mais encorpados, porque faço bolsas há muitos anos. Quem já assistiu outros vídeos sabe disso, ok? Com outros materiais. Mas quando eu comecei a fazer essas bolsas, mais, digamos, um pouco mais recentemente, com fios, como o caso, do náutico e dos fios de malha, todo iniciante sente uma certa dificuldade em manusear esses fios, porque são texturas, diferentes. E a gente precisa usar agulhas mais grossas, então no início a gente apanha um pouco. Então o fio que eu comecei a trabalhar, comecei os meus trabalhos, as minhas bolsas, foi com o fio, que é esse fio aqui, que todos vocês já devem conhecer, que é o fio da Círculo, que é o fio de polipropileno, ok? Gente, não, como eu falei, não tem nada a ver com a marca, porque eu uso fios da Círculo muito, uma vida inteira. Aliás, os primeiros fios que eu usei para fazer meus trabalhos foram, os fios da Círculo. Então, tem dezenas de fios deles que eu amo, ok, mas esse foi o primeiro fio, então, de polipropileno que eu trabalhei, que foi o náutico. Por que hoje eu não trabalho mais com esse tipo de fio, Mas não significa que eu não possa voltar a confeccionar, enfim, vai depender muito do momento, da proposta, e vocês já vão entender o porquê. Fio náutico, fio de polipropileno, gente, a matéria-prima desse fio é plástico, ok? Então por isso que esse fio, ele é um pouquinho mais resistente, ele é mais firme, ele é mais durinho, Então o que acontecia quando eu comecei a trabalhar, fazer as bolsas, eu sentia enfim, eles me machucavam os dedos e eu sentia uma tensão, porque era um trabalho que era mais difícil, de ser executado, um fio mais grosso, enfim, as agulhas também, então eu ficava um pouco mais tensa. E, gente, eu tenho uma grande sensibilidade na região dos ombros e na minha cervical, então posturas, se eu fico muito tensa ou fico numa postura por longo tempo, eu realmente sofro as consequências.
Então, gente, esse fio, como eu falei, o de polipropileno, ele é mais resistente. Por quê? Porque ele tem na composição plástico, né? Como todo fio, né, ele tem suas vantagens e desvantagens. A desvantagem aqui no caso é porque ele tem essa resistência, ele é um pouquinho mais duro para trabalhar, né? Então eu deixei ele um pouco de lado. A vantagem, gente, ele tem um brilho natural. Então, se você for tecer, por exemplo, bolsas para festa, bolsas clutch ou carteiras, e fica um trabalho diferenciado, porque ele já tem um certo brilho. Isso dá um glow, né? Confere um glow à peça, que eu acho assim bem interessante. Então, fica a dica para quem, né, não tem experiência ainda com esses fios. E em função, né, dele ser um pouquinho mais resistente, que eu fui procurar outras alternativas. E aí eu encontrei o fio, né, de poliéster. E o fio de poliéster, a gente tem na composição, então, fibras de poliéster, que dá essa, digamos, essa flexibilidade ao fio, essa maleabilidade, ele é mais macio, ele é muito gostoso de ser trabalhado. E, gente, eu fui buscar alternativas, então, para o fio náutico, e eu encontrei esse fio aqui que eu testei. É o fio Rebeca, né? Ele é 5 milímetros, né? Ele é maravilhoso. O custo-benefício vale muito a pena. Já fiz muitos trabalhos com ele e assim, ó, nossa, amei. Compro quando eu tenho um pouco mais de pressa, eu compro no Mercado Livre ou então também tem, né, na Shopee, ok, pessoal? Então vale muito a pena. Atualmente eu estou trabalhando com um fio que eu comprei também na Shopee, que é o Arteseu, gente. Eu estou amando esse fio. E olha só, ele tem espessura 3 milímetros, 4 milímetros e 5 milímetros. E também tem 3 tamanhos. Tem o menor, o médio de 500 gramas e o maior de 800 gramas. Isso é perfeito. Há um tempo atrás eu mostrei aqui, né, que eu estava fazendo um trabalho grande e ainda estou, né, concluindo esse trabalho, então falta ainda um pouco. E eu tenho assim, ó, eu não mostro, né, o trabalho antes de entregar para cliente. Então eu vou dar um spoiler para vocês, né, desse trabalho. Então aqui, ó, estou trabalhando ele no fio, então 4 milímetros e agulha número 5. Gente, com a agulha número 5 o trabalho ele fica mais maleável, porque eu não preciso de estrutura para esse trabalho que eu estou fazendo. Eu não preciso que a bolsa fique, sabe, durinha, estruturada. Então, ele é perfeito, ok? É possível tecer esse fio 4 milímetros com uma agulha número 4 e o trabalho ficar, né, um pouquinho mais firme, certo? Então, é uma opção em detrimento, né, do fio de polipropileno, do náutico, para quem tem uma certa dificuldade para trabalhar com ele, e algumas pessoas já me falaram que desistiram de fazer bolsas porque não se adequaram, né, a esse fio. Então, gente, não precisa desistir. Nós temos muitos outros fios e essa é uma dica bem interessante. Use uma agulha menor, cuidado com a tensão do ponto, não faça muito solto, e aí ela fica tão estruturada como se você estivesse usando um fio de polipropileno, ok? No momento, os meus queridinhos são o Rebeca 5 milímetros, né? E esse fio da Arteseu, que eu comprei lá na Shopee, e que é essa maravilha, né, de ter 3 tamanhos, 3 espessuras, isso facilita muito o nosso trabalho. Estou louca para testar as outras cores, as outras espessuras desse fio, também em outras tonalidades. Na verdade, a gente gostaria que o meu dia tivesse 60 horas, porque eu tenho muita coisa em mente para fazer. Nós estamos no inverno e eu já estou tendo 1000 ideias para tecer peças para o verão, tanto em bolsas também, né? Alguma coisa, tipo saída de praia, enfim, para inspirar, né? Deixar aqui como inspiração. Na verdade, a nossa dificuldade é maior sempre com o tempo, né? Então, quando a gente vê o dia passou e a gente não conseguiu fazer tudo o que gostaria, e quem é muito criativo sente essa necessidade, né, de fazer, e não adianta, quem trabalha com artesanato sabe, né, que trabalhos demoram, né, então as pessoas muitas vezes não valorizam, não entendem que a gente fica muitas horas, muitas vezes numa mesma posição, né, para concluir um trabalho. São as minhas dicas de hoje, eu espero que você tenha aproveitado. Eu sei que para muitas pessoas estou chovendo no molhado, né, mas tem gente aqui que está começando
e muitas vezes desiste porque sente essa dificuldade. Então não desista, é com a prática que a gente fica bom no que faz, é praticando, é fazendo, é muitas vezes desmanchando um trabalho, substituindo o fio, mas não desistam, gente, é assim mesmo. Daqui a pouco você já está uma expert, né, em fazer bolsas com fio, seja de polipropileno ou o fio de poliéster. Gente, eu não estou falando mal do fio de polipropileno, do fio náutico, não, porque ele tem qualidades que o fio de poliéster não substitui, ok? Porém, para mim, no meu momento agora, né, os fios de poliéster estão suprindo a minha demanda muito bem, ok? Então é isso, gente. Fiquem bem e até mais.